Olá, pessoal do Vitória Ensina em Casa. Olá, alunos, todos que estão me acompanhando. E aí, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Com isso aí, com essas passagens de chuvas, eu espero que todo mundo esteja muito tranquilo, que todo mundo já tenha se restabelecido. E com fé em Deus, a gente vai superar todos esses problemas, tá certo? Vamos ter fé. E vamos embora para a nossa aula de hoje, pessoal. Hoje o nosso tema está muito gostoso, está bem legal de se ver. Então peço para que todos prestem atenção, não percam nenhum momentinho da nossa aula de hoje. Beleza? Olha, o nosso tema hoje está aqui na telinha. Educação e meio ambiente. Será que você sabe o que é meio ambiente? Eu acho que eu já falei isso em outras aulas aqui. Mas eu vou lembrar para vocês aqui, certo? O que é meio ambiente e o que isso tem a ver com educação. E aí, estão preparados para a nossa aula? Simbora começar? Então, se liga aí nos assuntos, tá bom? Educação e meio ambiente. Vamos lá. Primeiro, o que é o meio ambiente, pessoal? O que é isso? O meio ambiente é formado por coisas naturais e também por coisas que são feitas pelo homem, tá? É aquilo que tudo que compõe a paisagem. Tudo aquilo que compõe a paisagem, o que eu vejo, é o meio ambiente. Com o passar das gerações, ele vem sofrendo diversas mudanças naturais. As paisagens podem sofrer mudança tanto natural da natureza, como também influência nossa, do ser humano. A gente está ali naquela paisagem natural, de repente eu derrubo umas árvores, faço uma plantação, construo uma casa, eu estou modificando aquela minha paisagem, tá certo? Mas também ocorrem mudanças ocasionadas pelos homens. E muitas das vezes essas mudanças são aceleradas de uma forma que acaba prejudicando alguns seres vivos. Como eu disse para você, quando eu derrubo uma árvore ou uma determinada área de floresta para construir uma casa ou para construir alguma coisa, às vezes eu não penso nos seres vivos que estão ali ao redor. E essa mudança às vezes é tão rápida que acaba tendo um desequilíbrio aí, né, das espécies que vivem ali naquele ambiente, tá certo? Prejudicando a natureza. Vamos estudar um pouquinho sobre isso aí, presta atenção. Falar em educação ambiental é falar de hábitos e de atitudes. O que você faz, qual é o seu hábito cotidianamente, quais são as suas atitudes diante de um certo problema, tá bom? Mudar isso não é uma coisa fácil. Mudar os nossos hábitos não é coisa fácil, não. Às vezes a gente não está pronto para certas mudanças, certo? Uma vez que a mudança deve ser espontânea e vir de dentro para fora. E que ela possa, de fato, ocorrer. Ou seja, minha gente, a mudança de hábito da gente com a natureza, principalmente, ela tem que vir de dentro para fora. A gente tem que ter a consciência, sensibilizar de que a natureza precisa da nossa ajuda, dos seres humanos, para poder continuar o seu ciclo natural, tá bom? Se eu derrubo, se eu destruo demais, a natureza ela não consegue se reerguer. E a gente acaba prejudicando o meio ambiente e prejudicando a nossa própria saúde também. Beleza? Vê só. Vocês sabiam que a gente tem o Dia do Meio Ambiente? O Dia do Meio Ambiente é comemorado no mundo inteiro no dia 5 de junho, tá certo? Que já passou, mas que aí vocês têm que estar ligados nessas datas comemorativas para poder a gente saber o que é. Aposto que na sua escola a professora lembrou para você. Ele surgiu lá atrás, em 1972, durante uma conferência de Estocolmo, na qual vários países se reuniram para falar pela primeira vez sobre a importância de cuidar do planeta Terra. Porque até então, até essa data, ninguém se preocupava com o futuro do planeta. Então foi preciso se reunir para discutir algumas ações, para conscientizar e sensibilizar outros países de que a gente tem que parar, dar um freio na poluição e começar a ajudar o planeta a se reerguer. Até porque é a nossa única casa, o planeta Terra é o lugar onde a gente vive. Se a gente destruir ele, onde é que a gente vai morar? Onde é que a gente vai viver? Então, a gente precisa ter uma qualidade de vida. E para isso acontecer, precisamos ajudar a natureza a se reerguer.
tá certo? Seguindo. Olha aí essa imagem, que legal, né? Tá aí uma pessoa juntando garrafas PET. Quem aqui junta garrafa PET em casa? Latinha de guaraná, de cerveja, né, para poder revender. Então, certas atitudes é muito importante até para não agredir a natureza. Imagine cada garrafinha dessa jogada na natureza, como seria? Seria uma coisa muito séria, até porque esse tipo de material dura muito tempo na natureza, ele não some assim não, ele fica lá, ó, prejudicando o meio ambiente. Alguns animais até comem sem querer, pensando que isso aí é comida. E aí, ó, vai destruir uma certa espécie de animal. Então, muitas ações, pequenas ações que a gente tem dentro de casa, ou que a gente tem com o nosso lixo, pode ser muito bom para a natureza. Basta a gente, ó, colocar a mãozinha na consciência e começar a produzir menos lixo. E o que produz, a gente começar o quê? A separar. Vamos falar um pouquinho sobre isso durante a nossa aula. Preservação e conservação ambiental são geralmente utilizadas como sinônimos, mas são duas palavrinhas, ó, diferentes. A conservação ambiental protege o meio ambiente usando os recursos naturais de forma responsável. Já a preservação ambiental separa o meio urbano da natureza e o preserva. Tá certo? Ou seja, é aquela separação, eu vou preservar aquele ambiente ali, certo? Eu vou ter atitudes onde vai preservar aquele ambiente do jeitinho que ele é, sem produzir mais lixo, entendeu? Para não prejudicar a natureza. Vamos lá. A preservação é necessária o tempo todo. Hoje vivemos em um planeta com mais de 7 bilhões de pessoas, com esse número aumentando cada dia mais. Quanto maior o número de pessoas, maior será a demanda por água, por alimentos, madeira e outros recursos que vêm, ó, do meio ambiente. Quanto mais gente existe no nosso planeta, mais a necessidade a gente vai ter, não é? De comer, de beber água, de fazer moradia. É ou não é? Então a gente precisa ter algum plano estratégico para ir, ó, ir devagar usando os recursos da natureza, para não destruir completamente. Vamos lá. Há vários exemplos de práticas bem-sucedidas de preservação ambiental. Na China, por exemplo, o urso panda foi retirado da lista dos animais em extinção, devido à preservação das áreas de habitat dele. Então viram que era um tipo de animal lá na China, né, que ia sumir do planeta. Então, o que foi que se pensou? Calma, vamos isolar esses espaços que eles vivem e vamos preservar, para que essas áreas possam ser, ó, conservadinhas e eles possam viver e se multiplicar. E aí, ó, isso fez com que o urso panda saísse daquela listagem de ficar em extinção. Olha aí que atitude legal. Fica a dica aí, né? Vamos lá. Limpar ruas, por exemplo, parques e locais onde passamos parte do nosso tempo todo, todos os dias, fazem com que as famílias permaneçam mais saudáveis. Recolher o lixo das ruas torna os ambientes mais agradáveis e limpos. E isso faz com que as pessoas se sintam melhor. Então, não é ruim, isso não é uma atitude ruim. Você, né, nem vai cair a mão de ninguém. Não é uma atitude que, meu Deus, é coisa do outro mundo. Você pegar uma vassourinha, varrer a sua calçada, ver aquele lixo que está espalhado ali na rua, botar numa sacolinha e botar num lixo apropriado para isso, o que for de reciclável, tentar deixar separadinho, porque sempre passa aquelas pessoas que gostam de recolher o reciclável para reutilizar aquele material. Então, é interessante que nós seres humanos, habitantes aqui do nosso planeta, a gente começa a ter certos tipos de atitudes, certo? A nível global, a gente viu que houve aquela atitude do urso panda. E assim, no individual, como é que a gente pode ajudar a natureza? Tá aí, ó, começando a limpar ruas, parques e os locais, a gente vive nesses locais, então não custa nada a gente deixar limpinho. Não é verdade? Na sua casa, você não gosta de deixar a sua casa limpinha? Quando você chupa um pirulito, ou come uma pipoca, ou come uma banana, a casca você joga no meio da sua sala?
Não, você tem um local apropriado para colocar aquele lixo, não é verdade? E por que nas ruas você tem que jogar no meio da rua, no meio das avenidas, das vias, entupindo aí as canalhetas, e aí quando chove, entope, dá aquela enchente? Olha o problema quando a gente não tem uma consciência de que a gente precisa manter o nosso meio ambiente limpo. Isso se chama educação. Educação dentro do seu meio ambiente. Tá certo? Vamos lá. Outra atitude, ó. Reaproveitar materiais é uma prática de preservação ambiental extremamente eficaz. Certos produtos se mantêm na natureza por centenas de anos, como eu falei aqui para vocês. Reutilizar esses produtos, dando uma nova função, é com certeza uma prática de preservação ambiental muito importante. Alguém já viu essas lixeiras coloridas por aí pela rua? Principalmente nas escolas. Muitas escolas têm essas lixeiras coloridas, onde cada um é para armazenar um tipo de lixo. Plástico, papel, resto de alimentos, não é verdade? Vidro. Então, assim, você separar o seu lixo para ter esse tipo de material e ajudar até as outras pessoas a reutilizarem aquilo ali é muito importante, certo? Por exemplo, papel velho. Tem muitas pessoas que recolhem aquele papel para vender. E aí tem fábricas que compram esse papel velho para triturar, passa por um processo e faz papel reciclável. Sabia? Até porque para se produzir um papel branquinho daquele, se utiliza, né, de um produto que é retirado das plantas. E para eu tirar esse produto das plantas, muitas vezes eu tenho que derrubar árvores. Você já imaginou o seu livro grossinho? Quantas árvores foram derrubadas para poder confeccionar ele? Olha aí, se eu começo a reciclar e reutilizar aquele tipo de papel, eu vou fazer um bem danado para a floresta amazônica, eu vou fazer um bem danado para a natureza. Então, são práticas assim, são pensamentos dessa maneira que a gente vai conservando o nosso meio ambiente, tá bom? Então, ó, pensa aí, quando você for colocar as coisas aí pro lado de fora do lixo, bota uma sacolinha só de garrafa PET que você utiliza, outra sacolinha só com latinha, se você tiver, outra sacolinha só com plástico, assim, papel, né? Deixa separadinho, porque com certeza vai passar alguém que recolhe esse produto reciclável para poder reaproveitar para sua renda, sua própria renda, ou até mesmo para fazer produtos recicláveis. Na escola, a gente é acostumado a fazer brinquedos com recicláveis, não é verdade? Olha aí, mais uma atitude que a gente pode ter, ó, para preservar o meio ambiente, usando no meio da educação. Vamos lá, seguindo. As reservas florestais são poderosos instrumentos de preservação ambiental. Com a reserva, diversas áreas ficam protegidas por lei, evitando assim que qualquer exploração possa ser feita. Então, quando isso é a nível global, né? Quando os grandes poderes públicos, eles se unem de uma forma muito bonita para preservar as nossas florestas, para reflorestar aquele certo lugar e dar mais vida e trazer mais saúde para a população e para aquele ecossistema que está ali sendo preservado, certo? Então, ó, reservas florestais é um poderoso instrumento de preservação ambiental, tá? Sustentabilidade. Será que vocês sabem o que é isso? O conceito de sustentabilidade tem a ver com a capacidade de sustentação ou conservação de um sistema. No nosso caso, temos que pensar que o sistema é o nosso planeta. Atitudes e ações que preservem o meio ambiente para as gerações futuras, isso é o que deve ser pensado. Então, sustentabilidade é um sistema que precisa o quê? Ser preservado, tá certo? Ou seja, o nosso planeta que precisa ser preservado. Vamos lá. São práticas sustentáveis, como eu já citei em alguns slides anteriores. Olha, a reciclagem, né, com a coleta seletiva. O uso até de lâmpadas LEDs, né, para poder economizar energia, economizar o uso da água. Isso são práticas sustentáveis. Você tem que evitar andar tanto de automóvel, né, de carro. Utiliza mais o transporte público, coletivo.
vai, poluir bem menos o meio ambiente, até porque muitos carros na rua acabam provocando uma poluição do ar enorme, né? Por conta da queima do combustível. Então, vale pensar nisso aí. Outra atitude que temos, olha aí, juntar papel, né? E não só o papel, como a latinha, como o plástico, como eu falei antes nos slides anteriores, são práticas sustentáveis, que são bastante importantes no nosso dia a dia e na nossa prática como preservação, como sensibilização do meio ambiente para preservar o nosso querido planeta. Vamos lá. São práticas sustentáveis. As ações individuais. Economia de água, você não pode estar lá gastando água a todo momento. Não, você tem que saber economizar. E aqui todo mundo já sabe economizar. Quando for escovar os dentes, fecha a torneira. Quando for tomar banho, for ensaboar, fecha o chuveiro. Não fica lá com a torneira assim, na calçada, para lá e para cá. Não, vamos economizar a água, pessoal. A água não é para sempre, não. E a gente tem que começar a economizar para ter ela um bom tempo. Presta atenção. Evitar o uso de sacolas plásticas, certo? Usa mais sacolinha de papel, ou se quando for fazer feira, leva aquela bolsa, né, de feira grande, que é reutilizável. Vamos pensar nisso. Reduzir o consumo de carne bovina, certo? Aí, vamos tentar comer menos carne. Não é que você vai deixar, não, pessoal, mas são práticas sustentáveis. Preferência por consumir produtos biodegradáveis, separar o lixo, que é a coleta seletiva daqueles lixeiros lá, a reciclagem, reutilizar trajetos curtos através de caminhadas, de bicicletas, adotar transportes coletivos ou caronas. Vamos aí colaborar para poluir menos o nosso ar. Não é verdade? São pequenas atitudes que vai fazer um bem enorme ao nosso meio ambiente. Seguindo, eu tenho um tripé da sustentabilidade, certo? Que são as ações sociais, né? Engloba as pessoas e suas condições de vida, como educação, saúde, violência, lazer, dentre outros aspectos, tá? O ambiental, que refere-se aos recursos naturais do planeta e da forma como eles são utilizados pela sociedade, e o econômico, que está relacionado com a produção, distribuição e consumo de bens e serviços. A economia deve se considerar a questão social e ambiental. Então, esse tripé nos ajuda a entender que a sustentabilidade, junto com a educação ambiental, ela tem que estar unida, certo? O social, que é a nossa ação individual, tá? O ambiente, com os recursos da natureza que ela nos oferece, e a economia, que é a oferta de bens e serviços feitos pelos poderes públicos, que a gente tem que estar, sempre em comunhão e preservando uma coisa e outra para não agredir tanto a natureza, tá? Isso é uma engrenagem, Se tudo andar direitinho, todo mundo vai saber aproveitar todos os recursos necessários para a nossa natureza. Nada vai faltar. E outra, nossa saúde vai agradecer bastante, até porque nós dependemos da natureza para sobreviver. Nós dependemos de tudo que o planeta nos oferece para poder sobreviver e sobreviver com qualidade, uma saúde de qualidade, certo? E aí, vamos para a nossa atividade do dia? Vai ser bem simples, presta atenção. Primeiro, você vai visitar a sua escola, certo? Tá lá na sua escola, anda ao redor da sua escola, certo? Pede aí para papai e mamãe dar um passeio com você ao redor da sua escola todinha, observa bem e vai responder isso aqui para mim, presta atenção. O que foi que você viu perto da sua escola? O que é de bom ao redor da sua escola? O que vimos perto da escola que precisa melhorar? O que foi? Eu lembro que eu tinha uma escola antigamente, que agora isso já não existe mais, que existia lixões dentro, né? O pessoal depositava lixo. E hoje, na cidade onde eu moro, transformaram onde o pessoal jogava lixo em uma pequena pracinha, onde utilizaram, né, materiais recicláveis para poder fazer um jarrinho de flores, um banquinho, tudo com material reciclável. E aí, o que é que existe ao redor da sua escola, certo? Que está bom, ou o que é que existe lá que precisa melhorar? Atitudes para preservar o meio ambiente na escola. Quais são algumas atitudes que a gente pode ter para poder melhorar, né, o ambiente da escola?
E aí, o que é que eu posso fazer dentro da minha casa para melhorar o meio ambiente, para contribuir com a preservação do meio ambiente, certo? E por que comemoramos o Dia do Meio Ambiente, minha gente? Por quê? O que foi que aconteceu de tão importante que a gente comemora esse dia? O que quer dizer esse dia? Então, fixa bem essas palavrinhas aí, essas perguntas que tá aí na sua telinha, tá? Para você fazer em casa. Faz uma produção, um cartaz bem bonito, certo? Falando sobre essas atitudes. Ao redor da sua escola, o que existe de bom, o que é que pode melhorar, quais são as suas ideias, quais são as atitudes que você pode ter dentro da sua casa, tá certo? Para poder melhorar e contribuir com o meio ambiente. E o porquê? Que dia é esse? Dia do Meio Ambiente. Para que ele existe? Para que ele foi inventado? Se você ficou na dúvida, vai lá no YouTube, volta a nossa aula um pouquinho, que eu estou falando bem direitinho, logo no começo da nossa aula de hoje, sobre o porquê que esse dia foi criado, tá certo? Ok? E aí, gostaram da nossa aula de hoje? A gente falou um pouquinho aqui, ó, sobre a preservação do meio ambiente, sobre atitudes que a gente pode ter e hábitos que a gente pode mudar para melhorar o ambiente que a gente vive e assim, ó, contribuir com a preservação da natureza no planeta inteiro, até porque nós temos só o nosso planetinha Terra para morar, não existe outro lugar. Por isso que a gente precisa preservá-lo e cuidar bem direitinho dele, porque, ó, tá baixando doentinho já, viu? A gente precisa cuidar dele direitinho para poder ter, ó, uma vida longa e com qualidade dentro desse nosso planeta, tá certo? Espero que todos tenham gostado da aula de hoje, tá bom? Espero que todos estejam bem, fiquem bem e a gente vai se ver na próxima aula com um tema que vocês vão adorar, tá certo? Então, beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!